Então vamos dar início aqui ao Bancada Piauí, porque na manhã desta segunda-feira foi apresentada no Salão Nobre da Prefeitura de Teresina uma pesquisa de mercado sobre as principais oportunidades de trabalho e renda oferecidas na nossa capital. Acompanhem. A Prefeitura de Teresina apresentou relatório sobre a geração de emprego e renda na capital. Comércio e serviço continuam sendo o ponto forte de Teresina. Essa pesquisa foi feita pelo Batista Teles, professor que tem o Instituto de Pesquisa, identificando quais são as oportunidades pela lei de mercado que a cidade oferece a quem não tem. Então aqui tem um desenho que ele vai apresentar para todos vocês. Sim. Onde é que tem oportunidade de melhorar a renda familiar, a renda do cidadão, a renda da cidadã. Então nós temos os instrumentos mais importantes para que isso mude o perfil socioeconômico de Teresina. A Prefeitura, em parceria com entidades como o Banco do Nordeste, fortalece o crédito rural. Então nós temos a Prefeitura como órgão formador na qualificação de mão de obra, qualquer que seja ela. Nós temos o Banco do Nordeste, que tem dinheiro para financiar, principalmente o microempreendedor, seja homem, seja mulher, seja da cidade, seja da zona rural. E tem o acompanhamento do SEBRAE, da Prefeitura e do próprio Banco do Nordeste, porque não é só formar a pessoa, tem que formar, financiar seu negócio. Quanto o banco deve investir na promoção dessas parcerias? Bom, a gente tem recursos do Fundo Constitucional, e de sorte que recurso para os micro e pequenos não vai faltar. Não tem um volume assim, são 62% da dotação orçamentária do Estado destinada a esse público. Teresina se destaca em várias áreas com incentivo ao crédito. A gente quer qualificar a mão de obra, acompanhar, dar suporte técnico, financiar para poder as pessoas viverem melhor. Esse é o desafio. Eu vou jogar todas as cartas nesse projeto de Renda Mais. O relatório destaca os investimentos no crédito rural e a importância de parcerias de diversas instituições e até da bancada federal do Estado. Nós somos sempre aliados, defendendo os recursos, como aconteceu no início da gestão. Numa decisão liminar que ia cair, nós conseguimos manter lá em Brasília. E ele está recebendo tudo que já vinha recebendo, que é em torno de 35 a 40 milhões por mês a mais. E nós aqui do setor rural, nós estamos aqui em sintonia com essa bandeira de luta do nosso prefeito para fazer qualificação profissional, dar assistência técnica. Muito bem. Olha, agora nós vamos trazer também algumas cartelas que detalham informações apuradas nessa pesquisa encomendada pela Prefeitura de Teresina, que traz um retrato do mercado de trabalho, das áreas mais demandadas, que servem de norte para a formação ou empreendimentos aqui na nossa capital. Demandas de mercado e microcrédito. A pesquisa realizada envolveu 401 entrevistas domiciliares e individuais. A amostragem seguiu cotas por tipo de negócio e bairros. O levantamento foi efetivado entre 25 e 30 de abril deste ano por uma equipe treinada e supervisionada. Então está aqui a metodologia da pesquisa e o levantamento abrangeu microempreendedores individuais, pequenos prestadores de serviços, pequenos comerciantes informais e formais, vendedores ambulantes, pequenos produtores rurais, pequenos restaurantes e hotéis, potenciais empreendedores, restaurantes de porte médio. Para a gente ter uma ideia do público que foi avaliado e do que a pesquisa realmente pode trazer de conclusão. A maioria dos entrevistados identificou a necessidade de matérias-primas e insumos básicos. Nós estamos falando de pessoas que têm a perspectiva de empreender. Então, para elas, falta matéria-prima e falta insumos básicos para desenvolverem as atividades. São Paulo, 47,01%. Aqui são os dados dos principais fornecedores. Então, São Paulo, 47,1%, Fortaleza, 37,61% e Pernambuco, 23,93%. A categoria matéria-prima é a mais
comprada, seguida de ferramentas, alimentos e embalagens. 38,9% dos pequenos empreendedores e potenciais empreendedores buscaram microcrédito para seus negócios, ou seja, quase 40%, né, desses que se encorajaram a empreender precisaram do suporte do microcrédito. Bom, então assim, diante dessas informações, a gente percebe a preocupação da Prefeitura, Lídia, em dar um norte àquelas pessoas que estão fora do mercado, aquelas pessoas que pensam em incrementar a renda, porque às vezes, professor, a gente diz que em Teresina sobra emprego e alguns não acreditam. O que falta mesmo é mão de obra, o que falta mesmo é visão de mercado para poder essas pessoas, de fato, serem inseridas no mercado, na economia, Lídia Brito. Olha, Eliezer, porque tem muita gente que neste momento está sonhando, pensando em empreender e montar o seu próprio negócio. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas conseguem o crédito, abrem o seu negócio, mas fecham antes de completar um ano. E por que isso acontece? Porque a falta de conhecimento e a falta de instrução. E hoje, qual é a política? Todas essas instituições, Banco do Nordeste, o SEBRAE, todas essas instituições têm hoje a política de que não basta apenas conceder o crédito, mas é preciso dar o suporte, o acompanhamento, a ajuda na área contábil, na área financeira, ajuda para analisar o mercado, para você avaliar qual é o melhor local para abrir a sua empresa. Vai ser uma empresa com sede física, vai ser apenas uma empresa virtual. Então, são uma série de questões que hoje, se o empreendedor não tiver conhecimento, ele está fadado ao fracasso, a talvez não completar nem um ano e já fechar as portas. Então, uma pesquisa como essa, ela traz um panorama muito claro de cada área hoje que tem ali as suas potencialidades em Teresina e um panorama de quem está querendo empreender e que tipo de crédito essa pessoa precisa, né? Porque tem o crédito voltado para o empreendedor da zona urbana, mas tem também o crédito voltado para o empreendedor rural, né? A gente viu aí o superintendente do Banco do Nordeste falando também sobre essa parceria, concedendo crédito principalmente para aqueles que querem investir também na zona rural de Teresina. Então, todo mundo tem um sonho de empreender, uma parcela significativa da população brasileira tem, mas não basta sonhar. Nesse caso, é preciso ter todas as ferramentas, o conhecimento e as condições necessárias para abrir um negócio, para que esse negócio possa ter realmente sucesso, porque as pesquisas mostram que são esses pequenos e médios negócios que mais empregam no Brasil. Quando a Prefeitura se dispõe a apresentar esses dados, esse panorama e assim incentivar o empreendedorismo, o município está confessando que não é capaz de sozinho gerar todos os empregos necessários, que o poder público não pode carregar isso como principal competência, mas que há uma preocupação com a economia de uma forma geral, a criação de um ambiente favorável para que as pessoas tenham outras formas de subsistência. E aqui está. O grande problema é o seguinte, quando você olha para o estado do Piauí, para Teresina, que é a capital, você vai ter um problema que é secular, a industrialização. Nós temos realmente poucas indústrias que movimentam também essa mão de obra e que, por exemplo, poderiam fornecer os insumos necessários para esse pequeno produtor, que termina tendo que buscar principalmente São Paulo. Por outro lado, quando você observa Fortaleza e Pernambuco, você vai ter principalmente a questão do alimento. É de lá que vem boa parte das hortaliças, a fruta e tudo aquilo que nós precisamos. Sendo que aqui Teresina, por exemplo, tem 2 rios que são perenes, raramente secam. Você vai ver esses rios secarem praticamente nunca, além de ter muita água em seu subsolo. Então, há uma incompetência muito grande no fator gerar condições para que as pessoas possam produzir esse alimento em escala suficiente, não só para se sustentar, mas também para vender. E quando digo vender, é vender em média escala, larga escala. Por quê? Porque parte dessa venda ela pode ser abastecida, por exemplo, para as escolas públicas. Isso já seria de muita importância. Outra parte, ela pode sim para o mercado, por que não? Mas se você chegar, por exemplo, ali no mercado Mafuá,
Ontem eu estive lá no sábado, por exemplo, fui perguntar, essa melancia vem de onde? Melancia está vindo ali de Jatobá do Piauí. Maravilha. Se você for olhar boa parte das outras frutas, elas vêm de outros estados e não de dentro do estado do Piauí e não de Teresina, que poderia também estar produzindo. Então, esse tipo de pesquisa mostra exatamente isso, que há um problema grave, principalmente dentro da nossa cidade, no sentido de, pelo menos, garantir que a gente se alimenta com o que é produzido aqui, o que é realmente muito pouco.